bonitinho. Deixa eu acionar a rádio lá. Também aquela rádio lá a gente tem que pedalar. Peraí. Tá tocando a musiquinha. Vou fazer uma chamada aqui. Rádio Fraternidade no Japão. Estamos ao vivo da cidade de Sesaki. E o Adriano. Não é Guma, não? Nós estamos na cidade de Sesaki, na província de Guma. Quem? Quem o quê? Adriano Marques. O Adriano Marques vai fazer uma preleção aqui para nós, para que nós possamos continuar. Daqui a 2 minutinhos nós voltamos. Deixa eu acertar o tempo. Porque até ir lá pro Brasil. Tá demorando. Nós estamos na cidade de Sesaki, na província de Guma. Quem? O Adriano Marques. O Adriano Marques vai fazer uma preleção aqui para nós, para que nós possamos continuar. Daqui a 2 minutos. É assim, eu tenho a Rádio Fraternidade, tem o canal principal, né? Tem os canais 1, 2, 3. Esse aqui é o canal 3. Mas essa Rádio Fraternidade é a mesma lá? É a mesma. Mas de qual cidade? Berlândia. Você está no canal Berlândia. Então a gente transmite daqui para Uberlândia e por Uberlândia eles passam para lá. Quem faz a conexão aqui é o lá do Pará. Gilson lá do Pará. Eu vou pegar os seus então ele faz aqui para mim e a gente acerta o horário, ele acerta as coisinhas da mim. No programa eu faço a gravação e a gente vai editando. Beleza? Então, o tempo está certo, porque nós podemos gravar agora. Bora? O que você vai falar? Vou falar de dívida e resgate. Eu quero mostrar esse projeto para você. Fazer o livro do Humberto de Campos. Aí você faz uma escala nova, aí você chança lá e vai direto então. Aí eu e ela a gente vai daqui de ônibus, eu passo em casa e vou pra lá de manhã. Vou ter que pegar o tiozinho na porta. Rádio Fraternidade. A emissora do bem na internet. Rádio Espíritas no Japão. Integrando e consolando. Programa Fraternidade no Japão. Estamos diretamente da cidade de Sesaki, na província de Guma, com o Adriano Marques. Gumashi e Saitami Ken, não esquece, pra você entender. Bora que você quantos anos aprendeu. Exatamente. Ele não aprendeu a falar o né ainda. Vamos ver se até ele sair daqui ele faz. Pega esse sotaque nosso. Adriano, o microfone é seu e eu ia falar o que você ia falar e acabei esquecendo. Mas agora você comanda aí. Resgate, dívida e resgate. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos resolver nosso problema de dívida e de resgate. Tá certo. Você desligou ele agora? Não, tá O pessoal que certo. está nos ouvindo aí pela Rádio Fraternidade, levanta a mão aí, quem está conseguindo ver. Isso, igual para abaixar a mão, isso. Turminha, nós vamos falar de um tema. Cadê o Davis? Ele foi fazer o boneteiro. Ah não, sem o Davis eu não vou falar não. Nós vamos ouvir uma música aqui agora e na sequência a gente volta. Davis, turminha, nós estamos falando do Evangelho. Eu posso tirar esse negócio aqui daqui? Tá me incomodando, tá me cutucando aqui, tá doendo. Turminha, nós vamos falar de dívida e resgate. Não precisa, tô brincando. A ideia do simpósio, o objetivo do simpósio é falar de 150 anos do livro dos Espíritos. É isso? O Evangelho. O pessoal já esqueceu já. Falei que sim, todo mundo que sim. Vocês estão querendo ir embora, né? Melhor concordar logo, o cara vai embora. E o pessoal, cheguei aqui hoje, uma jovem, cadê o nome dela? Ela tirou o crachá e falou assim, ai, eu te vi tão gordo. Cheguei aqui no Japão para ouvir isso. Ô Davis, por favor, para de comer, meu amigo. Não,
vai voltar já. Turminha, essa história, Dívida e Resgate, está no livro Contos e Apólogos, pelo Espírito Irmão X, psicografia do Chico Xavier. Para quem nos ouve em Uberlândia, é o mesmo Chico de Uberaba, entendeu? Uberaba e Uberlândia é tudo igual, né? Mozart Couto é o desenhista, mas Adriano, no livro do Humberto de Campos, do Irmão X, não tem desenho, realmente não tem. Por que eu estou explicando isso? Isso aqui é o projeto Imagem, idealizado pelo Américo Sucena, no Brasil. O que o Américo fez? Pegou o livro Contos e Apólogos, pegou essa história aqui, que nós vamos falar hoje, Dívida e Resgate, resumiu a história e deu na mão do desenhista Mozart Couto, que leu a história, leu o resumo e fez um desenho de acordo com o que ele entendeu. Então nós vamos ouvir a palestra, ouvir nós falamos e vendo as imagens. Quem está em casa, fecha os olhos, nós vamos materializar uma tela, né? Nós vamos plasmar uma tela agora na sua casa. Presta atenção, vamos lá. Todo mundo fechou os olhos em casa já? Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre amado. Presta atenção em que vai plasmar. Se não plasmar é porque vocês são de pouca fé. Pessoal de Uberlândia, vamos lá. Tem gente que aqui na sala já fechou os olhos. Pessoal, aqui é interessante. Estão vendo a tela. Espírito é difícil, espírito é complicado. Vamos lá, turminha. Dívida e Resgate. Maria Augusta Corrêa da Silva, então, no ano de 1856, uma latifundiária muito rica retorna de sua viagem pela Europa e ela então obriga que os seus 77 escravos passem pela sala central da fazenda e a cumprimente. Então ela vai um por um, sentada na poltrona, ela vai dando a bênção a velhos, jovens, crianças que passam por ela e fala: a bênção, Sinhá. E ela carinhosamente, com essa cara de felicidade que ela tem, ela diz assim: Deus seja louvado. Muito séria, muito seca, tratam os escravos de pior maneira possível, não respeita uma série de questões. Ela então percebe que há algo diferente no salão. E ela começa então a prestar atenção em quem, pessoal? Numa jovem que está no final da fila. Ô Davis, por favor, estou dando a palestra aqui, fica gritando. Não, está atrapalhando. Essa jovem tem duas crianças no colo. Rádio, né? Matilde. E ela então faz um sinal para que o capataz da fazenda fique de olho nela. E todos vão se aproximando, vão passando e vão dando a benção. E ela nem presta atenção nos outros. Ó. Ela está preocupada com Matilde. Bem simpático, né, Rogério? E olha que interessante. Quando chega a vez de Matilde, ela nem deixa Matilde cumprimentá-la. Ela imediatamente diz assim: vá lá para fora, quero falar com você em particular. E aí então ela faz um sinal para o capataz que arranca ela do salão com muita força e leva ela para fora. Ela então, junto com Maria Augusta Corrêa da Silva, com o capataz, é arrastada para fora da grande casa. E lá fora então ela diz assim: eu quero que você me diga de quem são essas duas crias. E aí então a jovem diz: do Iosico, senhor, é dele. E ela fala: mentira, negue isso, porque Iosico é filho dela. Ou seja, as crianças são netos. E ela então não aceita aquilo. E ela diz: negue isso. Ela fala: não posso, senhor, eu não posso, é dele. E aí então Maria Augusta Corrêa da Silva diz assim: a partir de hoje, esses filhos serão meus, e você poderá comprá-los. E aí então Matilde vê a luz no fim do túnel, né? Fala: bom, Sinhá, eu farei de tudo para rever os meus filhos de volta. Me diga o que eu preciso fazer. E ela diz então: olha, a partir de hoje você está livre. Você tem a liberdade. E você poderá trabalhar e comprar os seus filhos novamente. Então olha a situação que Maria Augusta Corrêa da Silva impõe a um outro ser humano que tinha 2 filhos. Para resgatar os filhos, ela teria que trabalhar para comprar. Só que ela fala assim: eu vou fazer isso. E fica feliz com a notícia, porque ela é escrava, vai ficar sem os filhos. Então, se poderá comprar, ela vai reaver os filhos. Só que a Maria Augusta Corrêa da Silva aponta para o rio e diz: caia na água, atravesse o rio e ganhe a liberdade. Eu não quero te ver mais na minha frente. E a Matilde começa a chorar, então, desesperada, abraça os seus filhos, né, junto ao peito, e diz: eu não sei nadar. Não faça isso comigo, por favor. E aí, ela continua gritando até que ela dá uma ordem ao capataz
mas que faz o quê? Levanta o chicote, como nós vamos vendo na imagem, e começa a bater na escrava. Só que a escrava, para se desvencilhar do chicote, tropeça num galho e cai dentro do rio, próxima rua, ou próxima cidade de Santa Rita do Passa Quatro, em Minas. A cidade existe e esse é o rio Paraíba. Essa história é história verídica. E aí então, minutos depois, a chuva se acalma, a tempestade tranquiliza, passa e o corpo de Matilde então boia no rio, já afogado. Na história, nós vamos perceber que existe uma grande situação aqui agora de resgate, não é assim? De uma dívida e de um resgate. Vamos dar uma pausa aqui, porque os dois próximos slides, turminha, não está no livro. Isso foi colocado aqui para poder amarrar a história. Mas quando vocês chegarem em casa e forem buscar no Contos e Apólogos, para quem nos ouve na Rádio Fraternidade também, for pesquisar, não vai ter essa parte que nós estamos falando da história, mas isso foi colocado para amarrar, ok? Ok. Para onde Maria Augusta Corrêa da Silva foi, turminha? Para onde vocês acham que ela foi? Para o nosso lar? Ou foi para o céu? Céu, né? Centro Espírito Umbralino. Pois é, vocês dão risada, né? Provavelmente ela foi para uma região como essa que nós estamos vendo aqui. Quem está nos ouvindo não está vendo, mas imagina uma região com muita névoa, muito escuro, bem parecido com o tempo em Gifo. Mas não vamos lá amanhã não. Vai você sozinho. Vai lá e fala assim, o Adriano teve um problema, comeu muito nigiri, que fala? Nigiri. Tô aprendendo. Provavelmente ela foi para uma região difícil no plano espiritual, presas a muitas questões que ela não conseguia se libertar. Por exemplo, a maldade que ela fez, né, a separação que ela causou, os filhos que ela prejudicou e uma série de coisas. Mas nós vamos vendo aqui uma imagem de um benfeitor, de um anjo da guarda, de um mentor. E que parece o Davis, mais clarinho um pouquinho, né? Mas é o Davis. Olha que interessante. O que o Evangelho fala para nós, pessoal? Nós seremos desamparados? Sim ou não? Não, né? Não tem como ficar desamparado. Mas o Evangelho fala para nós que quando nós fazemos muita maldade, aí não tem jeito, não é isso? Sim ou não? De novo, pessoal, vou fazer uma pergunta, vocês prestem atenção no sim ou não. Vocês estão falando sim logo para acabar, eu vou enrolar, eu não quero ir embora agora. Eu estou longe de casa. Ai, né? Ai, boa, Márcia. Vamos pro raio, né? E aí o que acontece? O Evangelho nos diz que, independente das nossas atitudes, nós seremos amparados. Independente da atitude. Mas, Adriana, até uma cidadã como essa, Maria Augusta Corrêa da Silva, sim, ela também é filha de Deus. É que Deus não faz a sua justiça de acordo com a nossa. Né? Ele é justo. Graças a Deus. Graças a Ele, né, Deus? Graças, senão nós estávamos perdidos. E aí, então, ela é amparada, ela é acolhida no plano espiritual, em alguma região que você em casa possa imaginar, e provavelmente num local muito mais iluminado agora sim parecido com Guma, bonito. E aí ela é orientada. Mas olha a roupa dela, continua na mesma pompa, né? O mesmo vestido e tal. E aqui nós vamos ver o mentor orientando. Provavelmente aqui aqueles famosos sabões, né? Ou sabãos. Sabão, na verdade, né? Que o André Luiz tomava de Aulos, né? Assim, vocês lembram lá do livro? Na coleção do André Luiz? Aulos, Manasseias, Alexandre, então, quando pegava o André Luiz, dá até dó. Mas, meu Deus do céu. E aqui, então, ela está sendo preparada para uma próxima reencarnação. Como vocês acham que ela vai reencarnar? Quem está em casa aí, manda e-mail pro tio Ada depois, contando. Vocês mandarem um e-mail, o tio Ada vai sortear para vocês um presente. Eu não vou falar o que é, não? Não é não? Brincadeira. Olha que interessante. Ela reencarna como, pessoal? Não como uma escrava, mas como uma jovem pobre que mora na beira de qual rio? Do rio Parnaíba, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro. E agora ela tem o que, pessoal, no colo? Uma criança e tem outra no chão. 2 filhos. E a luta é árdua para manter os filhos. Difícil. Ela e o marido trabalham muito para poder dar o que comer, uma boa educação e o que vestir para essas crianças. Mas a vida não é fácil para ela. Em determinado dia, na beira do rio, parece que, pelas nuvens, um temporal se aproxima. A chuva começa a cair, o rio começa a aumentar
sua força, a sua correnteza, o barraco começa a ser invadido pela água, como nós vamos vendo aqui na outra imagem. O marido desesperado tira os filhos do colo dela e do chão e abraça, protegendo as crianças, e ela, agora não mais a latifundiária de antigamente, uma pobre senhora, uma comunidade carente naquela cidade, se vê desesperada na porta do barraco sem saber o que fazer. E o que ela faz então? Sai do barraco na tentativa de ajudar o marido e os filhos. E quando ela sai do barraco, o que acontece? Ela tropeça e cai dentro do rio e a correnteza leva. Com ela, da mesma maneira que Matilde, gritando: Senhor Deus, louvado seja, me ajude, me auxilie. Minutos depois, somente um corpo está boiando no rio. Essa história acontece, nessa reencarnação, em 1957, pessoal. 56, perdão. Quanto tempo depois da outra? A história de Matilde, quando Matilde é jogada no rio e cai no rio, é 1856. Essa acontece em 1956. 100 anos. Pergunto a vocês, é pouco tempo ou é muito tempo? Pode ser muito, pode ser pouco, né? Mas olha que interessante, 100 anos para resolver uma pendência, que ela poderia ter feito o quê? Se meu filho fez isso, eu vou acolher como netos. Você eu não quero. Vamos dar um exemplo aqui, né? Você como escravo eu não quero como nora, mas os netos eu quero. Como seria a atitude dela? Como seria a situação dela no plano espiritual? Bem diferente, né? A história do livro acaba aqui, turminha. É bem rápido, eu prometi para vocês curtinho, por isso que eu escolhi uma história curta. Mas nós vamos vendo que o Evangelho mostra para nós as nossas dificuldades. Na prece, antes de encerrar anteriormente ao lanche, nós citamos o capítulo 5 que fala das aflições. É o capítulo mais longo do Evangelho. E lá no capítulo fala do quê? Ele mostra exatamente isso aqui, do quanto nós vamos plantando nesta encarnação. E aí nós temos um detalhe, nós espíritas falamos assim, isso é problema da vida passada. Não é da vida passada. É dessa agora. Porque se nós formos colher, se o cartão de crédito nosso vier com a fatura lotada, como nós temos, nós não damos conta. E lembra que Jesus fala lá do jugo leve? Não é assim? Então é parcelado. Então muitas das coisas, claro que não existe uma regra, né? Mas muitas das coisas que nós estamos vivendo foram dessas. São dessas. Né? É dessa, na verdade. E aí então nós vamos vendo o exemplo de Maria Augusta Corrêa da Silva, que desencarna justamente com o quê? Resgatando o débito do passado, pagando com amor aquilo que no passado também ela deixou de ter com amor. E aí nós vamos vendo então que muitas das vezes as possibilidades são inúmeras na nossa vida. E uma atitude pequenina, pode demorar 100 anos para se resolver. Tem uma mensagem no Pão Nosso que fala, né? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto é dia. Não é assim? Eu tenho um hábito gostoso que eu gosto de fazer assim. Quando eu tenho alguém que eu não gosto, eu odeio essa pessoa, eu se aproximo dela e falo, meu amigo, deixa eu te amar nessa agora. Porque se eu tiver que voltar com você de novo, eu não vou aguentar. Então eu quero te amar nessa logo. Não, Maria, para resolver o problema agora. Comigo, né? Eu não estou olhando na Maria, que é para não titubear, mas vontade de olhar lá. Por isso que eu vim aqui. Eu falei, eu vou lá que é para amar o inimigo. Você já pensou, Deus, se eu tenho que vir na próxima siamês com esse cara? Ele querendo ir para a AD e eu querendo ir para outra federação? Né? Turminha, então agradecer mais uma vez e lembrar, esse Projeto Imagem tem a ideia, e vocês podem conhecer, projetoimagem.com.br, tem o objetivo de ilustrar livros como Nosso Lar, Voltei, Há 2000 anos, 50 anos depois, que mais? Enfim, tem uma série, Paulo Estevão, então vocês podem entrar lá, adquirir essas imagens, que é do Américo Sucena, não tem nada a ver comigo. Eu tenho utilizado essas palestras porque facilitam muito, tanto você falar quanto você mostrar as imagens. E são essas palestras que nós vamos usar aqui no Japão, para ilustrar, até para facilitar a compreensão talvez de muitos que não conheçam a doutrina espírita. Fica então o convite para que vocês possam fazer um bom trabalho onde vocês forem. Obrigado pelo carinho mais uma vez. E quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. O Adalberto está louco para responder todas elas. A você da fraternidade, pessoal. Obrigado. E que moça? Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Adriano. Foi um prazer estar com vocês. Estamos encerrando a transmissão direto do Japão.
pedimos aos nossos ouvintes que façam seus comentários na nossa postagem central da Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Amigos do Brasil, um bom dia para vocês. Amigos do Japão, uma boa noite e até o próximo reencontro. Domo sayonara. Oyasu minasai. Não vai responder nenhuma pergunta? Ninguém perguntou. Ninguém te perguntou. Mas o Adriano não foi, a gente fecha a porta. Vamos perguntar para ele. Vamos lá, pessoal. Se eu não souber, a gente estuda junto. www.radiofraternidade.com.br. Amigos do Brasil, um bom dia para vocês. Amigos do Japão, uma boa noite. É o retorno